Sabe, tem muitas coisas na vida que tiram nossas noites de sono, infelizmente. E uma delas, que está se tornando comum nos dias de hoje, é a ansiedade. É difícil a gente não se preocupar com aquilo que a gente não tem controle, infelizmente. Só que a boa notícia é que a palavra de Deus tem uma solução para isso, tem uma resposta para isso. Então, se você está sofrendo aí de ansiedade, está tendo noites de sonos perdidas, eu te convido a ficar até o final desse vídeo para que a gente entenda um pouco mais a como encontrar paz em meio a tanta dificuldade. Bom, para começar, vamos fazer a leitura de Filipenses 4, 6 e 7, que diz o seguinte: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Bom, esse versículo ele nos fala que Deus vai nos guardar de tudo e que a gente não deve se preocupar com nada. Ler esse versículo é muito bom, muito confortante, só que colocar em prática, infelizmente, não é fácil. Trata-se de uma constante contra os nossos sentimentos e contra a nossa carne, porque a gente precisa confiar verdadeiramente no Senhor e que Ele vai cuidar de tudo. Então a gente precisa tanto de perseverança e também de confiança. Ser dependente não é algo fácil, porque qualquer um que seja dependente de algo sabe como que é sofrer sobre isso. Por exemplo, um dependente químico, ele não quer aquela vida para ele, ele não quer ser dependente. Só que para que ele saia daquele estado que ele está, ele tem que renunciar a muita coisa, ele tem que fazer com que seus desejos sejam negados por ele mesmo. Então é algo muito difícil. E principalmente, ele tem uma constante luta diária para que ele consiga sair daquilo lá, porque é questão de tempo, ele vai conseguir sair. Quando a gente escolhe lutar contra a ansiedade, podemos dizer que é a mesma coisa, porque você vai ter que parar de ter os pensamentos, porque esses pensamentos na ansiedade são muitos. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas elas ficam durante o dia pensando sobre aquele assunto que causa ansiedade nela, e ela precisa parar de se preocupar. E o ansioso, o que ele mais faz é o excesso do futuro. Então é o excesso de preocupação futura, algo que nem aconteceu, às vezes ele está preocupado. Então eu vou te falar aqui agora alguns processos que podem te ajudar nessa caminhada da luta contra a ansiedade. A primeira coisa que você precisa fazer é identificar a sua ansiedade, porque assim, a ansiedade ela não surge do nada. Ela pode aparecer de diversos fatores, tanto uma mente agitada, uma situação financeira ruim, de repente o seu trabalho está te causando isso, problemas lá dentro, umas pressões, ou então um conflito no seu relacionamento. Isso podemos dizer que é normal, porque a gente é ser humano e estamos sujeitos a deixar nossos pensamentos e emoções nos deixarem para baixo. Então o que a gente precisa fazer é não deixar com que esse sentimento, com que essa ansiedade, ela seja o nosso guia de vida, a gente ficar à mercê dela. Então, eu não sei exatamente qual que é o que a ansiedade tem afetado a sua vida, se é algo pequeno, de repente, que você tem se preocupado muito, ou se é algo grande que tem tirado suas noites de sono constantemente. Só que seja qual for o motivo, busque maneiras para aliviar esse sentimento. E se a gente olhar lá no versículo que a gente acabou de ler, de Filipenses, ele nos fala que para a gente não se preocupar com nada, só que ele também fala para que a gente ore com gratidão. E lendo isso, a gente pode ver que a oração não é só um pedido, como que a gente vai lá, no momento que a gente mais precisa, lembra de Deus, pede para Ele e quer que tudo seja conforme a gente pediu. Não é assim que funciona. A gente precisa orar agradecido pelo que a gente já tem. Só que muitas vezes a gente fica tão preocupado em pedir, tão preocupado com aquilo que a gente não tem, que a gente se esquece de agradecer pelo que a gente já viveu, pelo que a gente já tem. Então, a última coisa que eu queria mencionar aqui é sobre encontrar essa paz que excede todo o entendimento humano. A partir do momento que a gente aprende a orar com gratidão, a gente começa a experimentar cada vez mais uma intimidade com Deus. E essa intimidade vai gerando um alívio, vai gerando paz em momentos que a gente ficaria agitado, nervoso. Então, a partir daí a gente começa a acalmar em todas as situações. Porque a gente entende que as situações não estão sob o nosso controle, mas estão sob as mãos de Deus. Ele está conosco em todos os momentos. Então, Ele já te falou que Ele jamais vai te abandonar. Então, você não deve duvidar disso. Você tem que crer nisso todos os dias para você ter paz no seu coração. E lembre-se, isso não é um processo fácil.
não estou dizendo isso, eu sei que é muito difícil, só que ele é possível. Assim como muitos já conseguiram vencer, eu tenho certeza que você também pode. E por fim, não encare uma ansiedade como fraqueza, mas sim como uma oportunidade de crescer em fé e em confiança de Deus. Não tente enfrentar tudo isso sozinho. Busque a ajuda de pessoas da sua igreja, amigos próximos, seu pastor, e seja aberto também, se necessário, buscar ajuda profissional, como psicólogos, para te ajudar nessa caminhada. Isso não é uma fraqueza sua, mas os passos, se você executar com perseverança, é uma questão de força. Então, acima de tudo, mantenha a sua fé em Jesus Cristo. E eu tenho certeza que Ele te dará essa paz que excede todo o nosso entendimento. E viva aquilo que Ele tem preparado para você. E que Ele te abençoe grandiosamente a sua vida e te dê paz. Fique com Deus.